Olá, bem-vindos à nossa sala de estudos. Temos a alegria de compartilhar com vocês a cada vídeo um pouquinho sobre as obras da carne. A nossa lista está em Gálatas capítulo número 5, dos versos 19 a 21 que eu quero ler. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, discórdias, dissenções, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bem, hoje eu quero falar sobre 3 de uma vez só, que é discórdia, dissenção e facção. Eles têm uma relação muito próxima uma com a outra, e nós vamos aproveitar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre esses 3. Primeira coisa que eu quero dizer é que eles são contrários ao Espírito de Jesus. Toda divisão, toda rebeldia, toda facção não combina, porque a mensagem de Jesus é de unidade. Eu quero ler com vocês João capítulo 17, em que Jesus, a partir do verso 20, fala sobre plano de Deus. A vontade de Deus é de unir. Em João 17, 20 diz assim: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles pela palavra que hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu deles a glória que a mim me desses, para que sejam um, como nós somos um. Bom, a vontade manifesta de Jesus é unidade. A vontade manifesta do diabo é divisão, separação, ruptura. E quando essas coisas vão se manifestando na nossa vida, elas também se tornam manifestas na vida da igreja. Fala a você que pertence ao corpo de Cristo. Então, na prática, eu quero dar uma olhada na origem das palavras. A palavra primeira, discórdia, né? No nosso dicionário quer dizer desavença, desinteligência, desarmonia. No original grego, a palavra é eritelau, qual traduzida como no sentido de divergência, discordância de pensamento. É normal que as pessoas tenham uma discordância de pensamento. Não é que a gente vai ter um pensamento às vezes uniforme em todas as áreas. Isso sempre aconteceu na vida da igreja. Por exemplo, a igreja em que tinha mais problemas de divergência era a igreja em Corinto. Então eles tinham várias divergências. Por exemplo, comer ou não comer a carne vendida no mercado, porque a carne era consagrada aos ídolos naquela época. Uns achavam que podiam comer, outros achavam que não podiam comer. E assim, então haviam divergências de pensamento. Mas quando existe uma divergência, nós precisamos procurar aquilo que é comum, aquilo que é o mais aceitável biblicamente, e exercer também compaixão, compreensão e misericórdia, porque Paulo diz que nós não devemos ser motivo de tropeço para um que acha que só deve comer vegetais e não deve comer carne, e outro que acha que deve comer carne. Mas tudo que a gente faz, seja em palavra, seja em ação, deve ser útil para edificação, e não para vanglória, não para fazer com que o nosso pensamento seja dominante em todas as circunstâncias, porque tem alguns temas da Bíblia que não são bem concluídos, tem uma certa abertura. Então, quando a pessoa se torna muito radical, ela quer que todos concordem com o seu pensamento. Se não concordar com o seu pensamento, ela se rebela, ela se sente como dona da verdade. E nós precisamos ser mais condescendentes, mais compreensivos uns com os outros. Tem temas centrais que a gente não abre mão, a obra de Jesus na cruz. E tem alguns outros temas que são secundários e que a gente precisa também respeitar a maneira do outro entender. Então, tem pessoas que são dispostas a
sempre discordar, né? Que o seu pensamento tem que dominar, tem que ser do seu jeito. Isso é uma obra da carne. Tem coisas que a gente vai precisar entender com graça, com a misericórdia da parte de Deus. Segundo tema que nós temos aqui é disenções, né? Que essa palavra quer dizer sedições, levantes, podem ser também do tipo político, social, né? Ou etc. No caso estudado aqui, nós vamos ver que os levantes da igreja, as rebeliões contra a autoridade pastoral ou de qualquer liderança estabelecida. Então as disenções são aqueles levantes de rebeldia dentro da igreja. Eu não concordo, eu não aceito, e a pessoa começa a falar mal. Então, primeiro ela discorda no pensamento, discorda. Agora, a segunda parte que nós estamos estudando aqui, as disenções, ela vai começar a juntar pessoas para formar o seu pensamento, pessoas que concordem com ela, e ela vai criar uma insurreição, uma rebelião dentro do corpo de Cristo. É aqueles que vão devagarinho falando, mas eu não concordo com isso, e vai aumentando, vai lá na casa de um e diz: eu discordo da liderança do seu pastor. Eu quero dar um exemplo como pastor e pai. Nós nem sempre concordamos com o que os nossos pais fazem, mas ele continua sendo pai. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se vás bem, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então, você às vezes pode ter uma discordância, pode ter um outro pensamento, mas você nunca vai criar uma rebeldia, dizer assim: tu não é mais o meu. Não, vai continuar sendo pai. Pastor também. Assim que você não concorde com tudo, e é possível e até saudável que isso aconteça, mas honre. Já estou dando a cura aqui dessa obra maligna de disenção. Toda rebelião tem a presença de Satanás. Pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa. Quando tem discórdia, disenção, separação, pode ter certeza que tem a participação de Satanás, porque Satanás ele veio para quebrar, separar, colocar uns contra os outros. É próprio da natureza maligna, mas é próprio da natureza de Jesus unir. Então não pode ter esse espírito de rebeldia. E o terceiro dessa lista, que nós discórdia e disenção, terceiro é facção. A palavra no grego é airesis, que traduzido pela palavra heresia. Então em algumas Bíblias, em vez de facção, tem a palavra heresia, mas aqui a tradução não é literal, mas dentro do contexto ela indica um espírito faccioso, ou seja, os partidarismos, as preferências. Aquele que vai, em 1 Coríntios acontece isso: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e o apóstolo Paulo diz: mas vem cá, por acaso o corpo está dividido? Não, nós somos do Senhor. E quando a gente diz: eu prefiro fulano e não gosto de ciclano, isso é o espírito de facção. Eu estou dividindo o corpo de Cristo. Todos nós somos vasos que Deus usa para transportar a sua graça, para que a gente leve a palavra do Senhor. Então no corpo de Cristo não pode haver o espírito de facção. Também como na família, um pai ter um filho ou uma filha preferida, isso é facção. Eu estou dizendo que esse aqui é o meu preferido. Nós vimos isso na casa de José, quando Jacó tinha José como filho preferido. Isso criou revolta. Os outros se revoltaram e tentaram matar o José. Era um espírito faccioso. Às vezes pais em casa dizem: essa aqui é a minha filha preferida. Isso é facção. Ou na igreja: eu prefiro o pregador tal, eu prefiro o líder tal, eu não gosto desse, eu não gosto daquilo. Você está fomentando, facilitando a divisão do corpo de Cristo. Isso é também herético, porque nós vemos a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo trabalhando em unidade para o reino de Deus. Sempre Deus ama a unidade, e unidade ela se revela mais valiosa ainda quando as partes são diferentes, e a gente respeita as diferenças e valoriza o que é comum a nós.
E é comum a nós a fé, é comum a nós o amor de Deus, é comum a nós o Espírito Santo. Procure as coisas que são comuns e não valorize as diferenças. Não dê ênfase às diferenças, mas procure andar concordemente, pense concordemente. Um dos fatores que mais causa facção é o orgulho. A minha ideia, a minha preferência, os meus amigos. E aí vai criando aquelas panelinhas e que destrói toda a comunhão. Então, esses três que eu quero compartilhar com vocês, a discórdia, a disenção e a facção, elas não têm o Espírito de Jesus. E quando não tem o Espírito de Jesus, tem o espírito do príncipe das trevas, que veio para matar, roubar e destruir unidade, destruir pessoas que andam junto, casais, famílias ou igrejas. Então, que essa palavra tenha te ajudado para você corrigir isso em você e procurar sempre a unidade. Procure o que une, procure aquilo que é de acordo com o Espírito de Jesus. Até a próxima sala de estudo. Deus te abençoe.